Muito bem, muito bom dia a todos e todas. A gente já vai começar depois de alguns minutos para permitir que todos entrassem. E obrigado a todos pela presença. Esse é o nosso evento de lançamento da pesquisa de opinião que o SEBAR fez em parceria com o Instituto de Pesquisas Ipsos a partir do ano passado e que está sendo agora divulgado para os nossos associados e para toda a comunidade arbitral brasileira a partir de hoje. Essa pesquisa ela faz parte de uma das principais e mais nobres funções do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é a produção de conhecimento voltado à área de resolução de disputas e dos meios adequados para isso. Essa que é uma das, como eu disse, principais funções institucionais do SEBAR, vem sendo desempenhada não só tradicionalmente pela nossa revista, pelas pesquisas e publicações dos nossos grupos de estudos, mais recentemente pela parceria que o SEBAR tem com a editora Almedina, e ao longo de toda a sua história pelas pesquisas empíricas que tem feito, sejam as de jurisprudência, sejam as de opinião, como essa pesquisa que o SEBAR já faz pela segunda vez em conjunto com o Instituto Ipsos. A gente costuma dizer que na primeira pesquisa, né, no relatório introdutório, a gente diz que essa pesquisa tem o objetivo de colocar um pouco a arbitragem no espelho. E, de fato, a imagem serve para mostrar qual é o principal valor desses resultados, que é permitir a todos os profissionais que atuam com arbitragem no Brasil a adequada compreensão de qual é a opinião deles, seja em conjunto, seja por cada uma das categorias de profissionais que trabalham com arbitragem, opinião sobre o funcionamento e potenciais pontos de aperfeiçoamento desse instituto no país. Essa edição de 2021 da pesquisa, ela teve, ao mesmo tempo, por escopo, boa parte das perguntas que foram feitas na primeira edição de 2012, para verificar e permitir a comparação no tempo, para atestar a evolução das opiniões a respeito daquelas mesmas questões que continuam relevantes, e, obviamente, incluiu também perguntas voltadas a questões que o tempo impôs à arbitragem, questões prementes do modo de funcionamento e dos desafios atuais da arbitragem no Brasil. O nosso objetivo hoje é passar pelas principais conclusões da pesquisa e expostas num relatório gráfico e, obviamente, ouvir quaisquer perguntas que nossos associados tenham. Antes de iniciar essa exposição, queria, obviamente, agradecer, em primeiro lugar, ao Instituto Ipsos, que, ao longo desse ano todo de concepção do questionário, coleta de dados, processamento dos resultados, elaboração e revisão do relatório, um trabalho enorme, e o Instituto tem sido um parceiro de primeira ordem do SEBAR na execução desse trabalho. E tenho que agradecer também aos nossos próprios associados, porque, como eu disse, pela própria natureza da pesquisa, esse conhecimento é um produto dos próprios associados, que contribuíram em massa para os resultados ao participar das entrevistas. A gente conseguiu 225 entrevistas, é um número espetacular, tendo em vista
o tamanho da comunidade arbitral brasileira, muito representativo da comunidade, então é um conhecimento produzido pelos próprios associados. E tenho que agradecer também ao nosso Lucas Diniz, assessor da diretoria do SEBAR, que também deu uma contribuição enorme para a consecução desse resultado, ao participar desde a elaboração do questionário até a revisão minuciosa do relatório que a gente vai apresentar hoje para todos. Então, comigo aqui estão também a Priscila e o Matheus, que são as pessoas do Instituto Ipsos que participaram da pesquisa desde o início, e estão aqui também para responder quaisquer dúvidas que surjam ao final da exposição. Tá bem? Vou compartilhar com vocês esse nosso relatório, que vai estar logo após o nosso evento de lançamento, vai estar já disponível no nosso site para todos os associados poderem ter acesso, fazer o download, etc. Então, como eu disse, a pesquisa ela tem por base a que foi feita em 2012, então ela é dividida nos mesmos 4 eixos, né? De percepção sobre a arbitragem em geral, percepção sobre os advogados, percepção sobre os árbitros e percepção sobre as câmaras de arbitragem. Algumas observações sobre a metodologia que são importantes. Como eu disse, foram 225 entrevistas, né, no método CAT, por meio de um questionário estruturado ao longo de meses e aplicado entre junho e agosto do ano passado. Essas entrevistas foram feitas com profissionais de todo o Brasil e de 4 categorias principais, né? Árbitros, advogados, membros de departamentos jurídicos de empresas e câmaras arbitrais. A gente, às vezes, as opiniões entre as várias categorias variam um pouco, isso a gente procura refletir no relatório também. O perfil dos entrevistados é muito interessante de compartilhar. Ele mostra que existe uma proporção muito grande ainda de homens dentro da nossa comunidade, uma média etária de 42 anos. A maior parte deles atua como advogado e depois como árbitro e advogado. Os profissionais são, em média, bastante experientes. O tempo desde a primeira arbitragem é de 10 anos para advogados, de 12 anos para árbitros, e, na média geral, de 10 anos entre todos os participantes. E os processos em que esses profissionais atuaram, em média, também refletem um número alto. Os respondentes atuaram, em média, em 26 arbitragens na sua carreira profissional, e aqui, para evitar quaisquer distorções no resultado, esse dado não leva em conta a média dos representantes de Câmara, que, obviamente, tem um número muito maior de casos, dada a natureza da atuação deles. Então, mesmo excluídos da conta, a gente vê que esses 225 respondentes atuaram, em média, em 26 arbitragens cada um, 13 nos últimos 5 anos. Uma observação importante para a análise dos dados coletados é que os profissionais que atuam tanto como árbitros, tanto como advogados, eles foram agrupados na categoria de advogados e na categoria de árbitros, para efeito de medir as respostas por categorias, porque a opinião deles, obviamente, reflete a opinião tanto de advogados quanto de árbitros. E aqueles que se declararam assistentes de árbitros foram aglutinados na categoria árbitros também, porque refletem mais de perto a opinião daqueles que atuam na função de árbitro.
Aqui, a distribuição de idade dentro da amostra e de gênero, aponta, e quebrado também por categoria, mas vejam que as faixas etárias são bem distribuídas, mas existe uma prevalência marcada de profissionais com mais idade dentre os árbitros, né, maiores de 40 anos são 72% dos árbitros, e dentre os advogados internos passam a ser a minoria de 32%. Entre advogados e representantes de câmaras, as faixas etárias são mais distribuídas. E no gênero, dentro da amostra, aquela desproporção a que eu me referi no início, ela também é mais marcada dentre árbitros, menos marcada dentre os advogados internos, especialmente os representantes de câmara, onde a proporção de mulheres dentro da amostra é maior. O número aqui, dados sobre os processos de que esses profissionais participaram. E aqui, mais uma vez, a gente excluiu os dados dos representantes de Câmara para evitar quaisquer distorções. Como a gente viu, eles têm, em média, 26 processos, 13 nos últimos 5 anos, e concluídos desses 13, 7. Portanto, um percentual de conclusão dos processos dos pendentes nos últimos 5 anos de 54%. E esse gráfico mostra a distribuição do número de arbitragens em que os profissionais atuaram. Vocês veem do verde mais claro até o azul mais escuro, né, aumenta o número de casos em que cada um dos profissionais atuou. E, portanto, quanto mais escuro o gráfico, maior, vamos dizer assim, a experiência daquela categoria, dos profissionais daquela categoria. Então, vejam, naturalmente, né, de um modo não surpreendente, os advogados internos têm um menor número de casos, uma proporção muito maior deles, tem só de 0 a 5 casos em que atuaram, ou de 6 a 10, enquanto que os árbitros têm uma experiência mais concentrada, 41% já atuaram em mais de 20 arbitragens. Então, entrando agora no primeiro eixo, que é o de percepções gerais sobre a arbitragem. A satisfação dos profissionais com a arbitragem no Brasil, ela continua muito alta. Eu digo que continua muito alta porque o dado é muito parecido, uma variação muito pequena em relação àquele refletido na pesquisa de 2012. Como que a gente deve interpretar esse resultado? 33% dos respondentes está muito satisfeito com a arbitragem, 60% razoavelmente satisfeito. Isso é o que se chama, em pesquisa, de T2B, que é o Top Two Box. Dá para agrupar essas duas categorias, que são consideradas a categoria em que os profissionais estão satisfeitos com a arbitragem, ainda que haja espaço, que é o que esses 60% mostram, ainda que haja espaço para aperfeiçoamento. Então, a satisfação com a arbitragem soma 93%. Essa é a indicação desse resultado. E ao se quebrar esse dado pelas diferentes categorias, a gente vê consistência nessa satisfação. Em todas elas, ela é muito alta, com uma visão um pouquinho mais crítica por parte dos advogados internos, mas ainda assim muito alta. A gente está falando de 87% dos profissionais, o de índice de satisfação com a arbitragem, eles são um pouquinho só mais críticos do que os árbitros, que são os mais otimistas, os que têm uma visão mais positiva da arbitragem. Sobre o conhecimento dos atores, a opinião dos profissionais sobre o nível de conhecimento dos vários atores potenciais da arbitragem. Aqui, a satisfação também é muito alta entre aqueles profissionais repetitivos da arbitragem, vamos dizer,
as quatro primeiras linhas do gráfico, vocês veem que tem um índice superior a 90% de conhecimento sobre arbitragem, né? Ou seja, aquele grupo que sabe muito ou sabe o suficiente. Mas existe, então, a partir desse ponto do gráfico, uma diferença marcada, o gráfico é bastante polarizado, entre os atores que estão abaixo, onde aí o índice de conhecimento sempre fica abaixo de 36%. Então, a opinião é de que os advogados dos departamentos jurídicos das empresas, os juízes, os advogados em geral, os estudantes de direito e os empresários em geral sabem pouco ou alguma coisa sabem sobre arbitragem. Mas a diferença é muito marcada, o que indica espaço, né, para aperfeiçoamento do conhecimento na metade de baixo desse gráfico, né, dentre os profissionais que estão ali refletidos embaixo. Dentre os árbitros nomeados pelas partes, comparando-se os árbitros nomeados pelas partes com os árbitros não nomeados pelas partes, a percepção é de que os primeiros têm um conhecimento melhor do que os segundos, o que é consistente com algumas outras opiniões dos usuários sobre os árbitros nomeados pelas partes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E sobre os advogados responsáveis pelos processos, também o índice é muito alto, né? Em todos os casos, vejam que é alto o nível de conhecimento, mas existe uma diferença entre árbitros nomeados pelas partes e árbitros não nomeados. Sobre as principais vantagens da arbitragem, essa é uma pergunta também completamente preservada da primeira pesquisa, justamente para permitir essa comparação vertical, vamos dizer assim, né, uma comparação das respostas no tempo. E aqui tem duas... Bom, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nesses dados. O dado em azul escuro indica qual vantagem foi mencionada em primeiro lugar pelos respondentes. E o gráfico, a linha verde, indica as vantagens mencionadas mais vezes, dentre as três primeiras, pelos respondentes. Ou seja, em primeiro lugar, é aquela que é top of mind. Qual a principal razão para você arbitrar, né? Ou para alguém ir para a arbitragem? E a segunda mede quais são as razões mais consistentemente apontadas dentre as três primeiras. Então, vejam que existe uma consistência ali no primeiro, no quadrante pontilhado. Vejam que existe uma consistência entre aquelas que são mencionadas em primeiro lugar e mais aparecem dentre as três primeiras. O caráter técnico e a qualidade das decisões, em primeiro lugar. O tempo necessário para a solução definitiva em comparação ao judiciário, em segundo lugar. Em terceiro lugar, a possibilidade de indicar ou participar da escolha de um árbitro. Dois pontos interessantes. Veja ali em quarto lugar, vale mencionar, a confidencialidade aparece marcadamente e próxima à flexibilidade e à informalidade do procedimento. Dois pontos que eu queria destacar ao comparar esse resultado com a da primeira pesquisa. Em primeiro lugar, na primeira pesquisa, a principal vantagem, tanto mencionada em primeiro lugar quanto no total de menções, era o tempo. E agora o caráter técnico e a qualidade das decisões superou o tempo como a principal vantagem percebida pelos profissionais da arbitragem nela. A segunda observação que eu queria fazer é de que a confidencialidade figurava lá embaixo na primeira pesquisa e agora passa significativamente a figurar aí na quarta posição. A percepção dos usuários, portanto, é de maior valor para a confidencialidade da arbitragem do que apontado em 2012. Aqui, quebrando esse mesmo dado pelas várias categorias de profissionais, tem uma informação que eu acho que a gente percebe uma grande consistência, mas uma diferença marcada, que é na coluna dos advogados internos. Vejam mais uma vez que para eles a confidencialidade tem maior valor,
valor significativamente superior àquele que a confidencialidade tem para os outros profissionais. Ela, inclusive, aparece na frente, no total de menções, da possibilidade de indicar ou participar da escolha de um árbitro. E eles também estão menos preocupados, os advogados internos, com a flexibilidade e a informalidade do procedimento do que os outros profissionais da arbitragem, especialmente árbitros e advogados. Essas são diferenças relevantes. Só para avisar a todos, e talvez aqueles que não estão aqui desde o início, a gente depois, no fim da apresentação, vai ter um tempo reservado para questões. Eu peço desculpas, eu não consigo nem, com a apresentação aberta, eu não consigo nem ver se alguém fez alguma pergunta no chat, então realmente a gente não tem como gostaria, na prática, de fazer esse diálogo durante, no curso da exposição. Mas, ao final, certamente a gente vai ter tempo para conversar a respeito desses dados, de dúvidas que vocês, porventura, têm. Aí a gente pergunta, assim como fez em 2012, se há desvantagens na arbitragem em relação aos processos judiciais, e vejam que a maioria dos profissionais diz que sim, há desvantagens na arbitragem em relação ao judiciário. E quais são elas? A gente perguntou, dentre várias potenciais desvantagens, quais seriam elas? E aqui realmente aparece em primeiro lugar, e tanto na lembrança primeira, quanto no total das 3 primeiras menções, o custo da arbitragem. Isso é consistente com o que aconteceu também em 2012. A diferença é que, e aqui é interessante, porque é consistente com a que eu mencionei há pouco, é que, ou melhor, é consistente com algo que eu mencionei há pouco e que aparece em outras perguntas da pesquisa. Vejam que, em segundo lugar, tanto no total de menções quanto mencionada como principal desvantagem, aparece a ausência de publicidade das decisões arbitrais. Em 2012, isso não aparecia nessa posição. Aparecia, mas não com esse destaque. As dificuldades para a integração de terceiros à arbitragem, que aqui também apareceu de modo marcado dentre as 3 primeiras menções, como vocês podem ver aqui. Não sei se vem o meu cursor. Acredito que sim. Ela aparece marcada também, ela aparecia em segundo lugar. Agora, a ausência de publicidade das decisões aparece em segundo lugar dentre as desvantagens. Então, vejam que interessante, isso é refletido, como eu disse, em outras das respostas também. Está mais marcado agora, ao mesmo tempo em que os profissionais dão um valor maior para a confidencialidade, eles também dão um valor maior para a publicidade das decisões. Ao se quebrar esse resultado pelas várias categorias, você vê bastante consistência, entre os vários profissionais, os advogados internos, que são quem paga a conta, apontando de modo bastante notado o custo da arbitragem, mas advogados também. E, no mais, vocês veem bastante consistência entre as respostas. E a gente fez uma pergunta específica sobre as medidas de urgência. Essa é uma pergunta nova, que não existia na pesquisa de 2012. Existe diferença entre as medidas de urgência concedidas pelo judiciário e pelos árbitros? E a maioria diz que sim, que há diferença, e que a melhor opção para medidas de urgência é o judiciário. 70% dos profissionais, o judiciário é melhor para medidas de urgência do que a arbitragem. Vocês veem que, quebrando aqui, por categorias, esse resultado também é consistente, com uma notada diferença que os árbitros, que são aqueles que concedem as medidas, entendem, a minoria só entende que há diferença, apesar de, aí, consistentemente,
entender que o processo judicial é preferível para medidas de urgência. Então, mesmo os árbitros acham que a minoria deles acha que há diferença, mas eles também acham que a maioria deles acha que as medidas judiciais são melhores do que as arbitrais para a tutela de urgência. E aí, né, então, nessa mesma linha foi perguntado, bom, quais que são essas vantagens, então, se você prefere o judiciário para medidas de urgência, por quê? Né? E aí as respostas mostram de modo muito marcado que os usuários entendem que as tutelas de urgência proferidas por árbitros têm maior qualidade técnica, mas as tutelas de urgência proferidas pelo Poder Judiciário são mais eficazes, mais execuíveis. Então, essa é a polaridade de vantagens entre uma e outra. E a gente fez outra pergunta que também é nova, né, nessa pesquisa de 21, que é explorar um pouquinho mais a relação entre confidencialidade e publicação de sentenças. Eu disse há pouco que isso aparece de modo forte na pesquisa, né? A gente perguntou para os entrevistados se eles autorizariam a publicação das sentenças nos processos em que eles atuam. E a grande maioria diz que sim, 73%. E aí a gente perguntou, bom, quais seriam as condições, o que você precisaria suprimir das sentenças para autorizar essa publicação? E aí aparece muito forte o desejo de supressão de quaisquer segredos de negócio, quaisquer informações financeiras e comerciais sensíveis e os nomes das partes, né? A grande maioria diz que esses seriam as grandes condições para permitir a publicação das sentenças. E a gente perguntou também para os 25% dos entrevistados que disseram que não autorizariam a publicação das sentenças nos processos em que atuam, o porquê. E essa pergunta foi aberta, né, para extrair as respostas espontâneas deles. E a maioria diz razões de confidencialidade e sigilo. Em segundo lugar, né, o interesse da parte, do cliente, a autorização, a escolha das partes apareceram. Então, é um componente forte da autonomia da vontade aqui nessa segunda razão para não autorizar a publicação das sentenças. E a próxima questão tentou capturar um pouco o índice de cumprimento espontâneo das sentenças e dos acordos celebrados na arbitragem na opinião dos usuários. Esse é um dado novo também que aparece na pesquisa de 2021. A partir da pergunta, a gente perguntou para todos aqueles que tiveram alguma arbitragem concluída nos últimos 5 anos, né? E fazendo-se a média desses processos, a gente então perguntou, bom, quantos deles, a parte desses processos concluídos acabou por sentença, a parte acabou por acordo. Então, a gente perguntou quantas sentenças nesse mesmo período foram cumpridas espontaneamente sem necessidade de execução e quantos acordos foram cumpridos espontaneamente sem necessidade de execução. E aqui estão os índices, portanto, de cumprimento espontâneo desses processos concluídos nos últimos 5 anos. Então, o índice de cumprimento espontâneo resulta da soma das sentenças cumpridas espontaneamente com os acordos cumpridos espontaneamente. Então, a gente tem aí um índice de 64% de cumprimento espontâneo. Ele é consistente, os advogados internos também é uma amostra menor, né, de casos, eles são julgadores menos repetitivos, né, como a gente viu lá atrás, então os índices têm uma oscilação um pouco maior em relação aos demais, né, onde a curva normal é mais bem distribuída, dado o maior número de casos por cabeça, vamos dizer assim, né, 12,52 em média no caso dos árbitros nos últimos 5 anos. Em comparação a 3,46 dos advogados internos.
E uma pergunta sobre administração pública, que é também algo que se sentiu a necessidade de fazer nessa nova pesquisa. Em quantos dos processos em que esses profissionais atuaram, a administração pública direta participava? É uma proporção muito pequena, 5% dos casos, e dentre as pessoas que tiveram casos envolvendo a administração pública direta nos últimos 5 anos, a gente perguntou em quais deles a publicidade do processo está concretizada, como prescreve a lei, 71% desses casos. A gente perguntou, então, sobre... Matheus, não sei se você tem alguma observação. Eu vi que você desmutou. Tá bem. E a gente perguntou sobre o nível de regulação da arbitragem. O nível de regulação e autorregulação da arbitragem no Brasil está adequado ou não? E, para a esmagadora maioria dos respondentes, o nível de regulação está adequado. A gente perguntou, então, para aqueles que disseram que o nível é insuficiente, é uma base pequena, 16%, só 35% dos respondentes, para capturar a percepção espontânea deles sobre quais aspectos precisariam ser melhor regulados. E aparece ali, como vocês veem, os dois mais destacados, questões associadas à imparcialidade, conflitos de interesse, e questões envolvendo, mais uma vez, a publicidade das decisões. As outras menções aparecem empatadas ali, mas envolvem participação de terceiros, a realização de provas técnicas, os critérios para a escolha de árbitros, mecanismos de correção para sentenças serem cumpridas e o custo. Quebrando pelas várias categorias profissionais, essa mesma pergunta, você vê consistência com um viés um pouquinho mais crítico ou demandando regulação adicional por parte dos advogados internos. Mas, ainda assim, 77% deles entende também que o nível de regulação está adequado no Brasil. A gente provocou, então, nesse mesmo tema, os entrevistados a responderem sobre duas questões, sobre a regulação de duas questões. A primeira, sobre ética para árbitros, né, se eles entendem necessária a regulação adicional específica sobre esse tema. A maioria diz que não é necessária, 40%, é uma minoria significativa, entende que valeria alguma regulação adicional sobre ética de árbitros. A gente perguntou se os profissionais têm visto o tema dos honorários de sucumbência regulados nas cláusulas arbitrais ou no termo de arbitragem. 70% têm visto essa questão regulada, sim. Aqui é a mesma pergunta, quebrada pelas diferentes categorias de profissionais. Como vocês podem ver, bastante consistência entre os vários grupos. Bom, sobre as percepções sobre os advogados, nosso terceiro eixo. Aqui a mesma pergunta feita na pesquisa de 2012, né? Se a gente pediu para os profissionais responderem se concordavam ou não com algumas proposições, né? Se os advogados dedicam o tempo necessário ao processo, se respeitam o código de ética, se cobram honorários justos, se adotam táticas e medidas protelatórias, se são excessivamente agressivos, se tentam ter conversas ex parte com árbitros. E as respostas são aqui muito parecidas com as da pesquisa de 2012. Existe um nível alto de concordância a respeito do comportamento dos advogados, uma visão positiva do comportamento dos advogados, apesar de ter também uma maioria que entende que eles adotam táticas protelatórias. Mas é uma minoria os acha agressivos, ou que eles têm condutas inadequadas ou antiéticas. Aqui é só o mesmo dado, quebrado pelas várias categorias de profissionais. Existe bastante consistência aqui nas opiniões. Veja só que os árbitros
tem uma visão um pouquinho mais crítica sobre o comportamento dos advogados em geral, em comparação aos clientes. Percepções sobre os árbitros. Também perguntas feitas e para permitir a comparação com 2012. Né? Foram feitas essas 5 proposições para medir o nível de concordância dos entrevistados. E vejam que existe uma visão muito positiva a respeito do comportamento dos árbitros. Né? Se eles demonstram conhecimento sobre as questões jurídicas, 87%. Se eles respondem rapidamente, pedidos de medidas urgentes, 72%. Entendem que sim, concordam. Os honorários pagos são justos, 70% entendem que sim. Se eles conduzem o procedimento de forma eficiente, 68% entendem que sim. Se dedicam o tempo necessário, 66% entendem que sim. Se você quebrar essa resposta pelas categorias, que mais uma vez vocês veem uma visão um pouquinho mais crítica, como seria de se esperar, por parte dos advogados internos, com exceção do conhecimento, em que eles têm uma visão muito positiva a respeito dos árbitros, até superior à dos próprios árbitros, nesse quesito. E a dedicação e conhecimento, os advogados internos têm uma visão muito parecida com a dos demais grupos e a dos árbitros. Os representantes de Câmara têm uma visão sempre, marcadamente mais positiva, mas se a gente olhar para essas 3 categorias, vocês veem que os advogados internos têm uma visão muito positiva a respeito do conhecimento e da dedicação dos árbitros, mas muito mais crítica a respeito de rapidez, de custo, rapidez e custo, essencialmente, que essas 3 do meio aqui refletem em comparação a isso aqui e ao total em geral. E a gente perguntou, bom, para aqueles, né, que disseram que os honorários pagos aos árbitros não são justos, a gente perguntou por quê, né? Porque essa é uma dúvida que alguns fizeram depois da pesquisa de 2012. Bom, são injustos porque são insuficientes ou são injustos porque são excessivos? Então, agora ficou claro que quem acha que os honorários são injustos é porque entende que os honorários são altos. E tanto dentre árbitros, mais notadamente dentre os advogados internos, ou seja, quem paga a conta. Então, para 79%, os honorários são muito altos. A gente perguntou, então, quais são os critérios para a escolha dos árbitros. E aqui apareceu, em primeiro lugar, tanto na primeira menção quanto no total das menções, ser especialista ou professor no direito ou na matéria submetida à arbitragem. Isso já apareceu também em primeiro lugar na pesquisa de 2012. Então, tem essa consistência. E a experiência como árbitro ou advogado, né, o tempo de atuação, o conhecimento no ramo de negócios ou na indústria da parte e o nome respeitado no mercado, a reputação. Essas são os 4 primeiros critérios, na visão dos profissionais, para a escolha de árbitros. A disponibilidade para se dedicar ao caso, muito próxima à reputação no total de menções, como vocês podem ver aqui. Uma coisa interessante, quando a gente quebra essa pergunta pelas categorias, é notar a diferença marcada que o conhecimento do ramo de negócios ou da indústria das empresas, das partes envolvidas no processo, tem para o advogado interno em comparação aos demais grupos e em comparação às demais respostas. Notem que para o advogado interno, ou seja, para o usuário final da arbitragem, ter conhecimento do negócio dele, da indústria da qual ele faz parte, é a primeira razão, o primeiro critério para a escolha de árbitros, mais do que qualquer outro, tanto na primeira menção quanto no total de menções. Mais importante para o usuário final é que o árbitro entenda o negócio dele. Acho essa resposta muito relevante. Isso não aparece tão marcado, você vê aqui, a primeira colocação para ele está aqui, enquanto que para árbitros e advogados está lá no nível de especialização, que só aparece em terceiro lugar para o advogado interno. Para o advogado interno, o mais importante é entender o negócio dele. Em segundo lugar,
a experiência como experiência. E, em terceiro lugar, vejam que muito de perto, tanto a especialização quanto a disponibilidade. A disponibilidade aparece com mais menções dentre as 3 primeiras colocadas e ligeiramente abaixo como a principal razão para a escolha de árbitro. Então, esse dado tem que ser interpretado e refletido com muita atenção pela comunidade. Uma pergunta nova feita na pesquisa de 21 buscou medir o nível de diversidade entre árbitros, diversidade tanto de gênero quanto etária, com resultados interessantes. Dentre aqueles que... para essa resposta, a gente devolveu os representantes de Câmara, porque a média deles reflete também, é relevante para entender a diversidade. E, dentre os processos, né, medindo a partir dos processos concluídos nos últimos 5 anos, a gente percebe que em 41% das arbitragens há mulheres como árbitras. Esse dado é consistente na média de todas as categorias. Não tem nenhum... A curva está distribuída muito homogeneamente aqui. Então, o dado é muito consistente. 41% das arbitragens há mulheres como árbitros, o que indica uma diversidade superior até àquela observada dentro da amostra de entrevistados. E, em matéria de gênero, árbitros com menos de 45 anos de idade aparecem em 26% das arbitragens. E aí, sobre a imagem dos árbitros, essa é uma pergunta que reflete também a pesquisa de 2012. Né? 5 proposições: se os árbitros são independentes e imparciais, alto nível de concordância; se revelam potenciais conflitos de interesses, alto nível de concordância; se conduzem o procedimento com celeridade e eficiência, uma concordância um pouco menor. Vejam que não só pelo top two box ser 65%, mas pelo fato de a plena concordância, a maior concordância, ser bem menor aqui. Então, aqui existe uma visão bem mais crítica a respeito da agilidade na condução do processo. E aí, um nível de concordância muito... A resposta sobre se os árbitros costumam dar decisões salomônicas está quase salomônica. E sobre se os árbitros aplicam sanções às partes quando necessário, as pessoas discordam, e isso também foi um ponto de crítica também visto na pesquisa de 2012. Quebrando essa pergunta pelas categorias, aqui vocês veem que os advogados internos têm a impressão de que os árbitros costumam dar soluções salomônicas em maior proporção do que as outras categorias, mas todas as categorias têm uma visão muito positiva a respeito do nível de independência e imparcialidade dos árbitros e a revelação daquilo que pode ser potencialmente configurado como uma situação de conflito de interesse. Todos os profissionais têm consistentemente uma visão muito positiva a respeito dessas proposições, o que é muito bom e muito importante, obviamente. Então, uma pergunta nova da pesquisa foi sobre o método de indicação de árbitros, se as partes gostariam de alterar o modo normal de nomeação de árbitros, de modo a que as partes não pudessem mais indicá-los diretamente. E aqui a resposta é esmagadora: 93% dos profissionais entende que esse método não deve sofrer alterações. Uma nova pergunta também feita, só 5% entendem que esse método deveria ser alterado. E uma nova pergunta também feita na pesquisa atual é sobre os votos divergentes. Né? A gente buscou medir qual a proporção de casos que conta com votos divergentes. E aqui vocês veem no total, né, de todos os casos, incluindo os representantes de câmaras, que, como eu disse, tem uma média de casos per capita, dada a natureza diferente da função que eles desempenham, muito maior do que os demais profissionais, né?
mas para medir o percentual de votos divergentes, isso é relevante também. A gente tem no total, em 13% dos casos, na média, a existência de votos divergentes. E a gente fez uma pergunta sobre o juízo de valor que esses profissionais fazem, que a comunidade arbitral faz sobre votos divergentes. Eles são positivos, negativos ou neutros para a arbitragem. E a maioria entende que eles são positivos, seguida por uma consistente, uma significativa minoria que entende que eles são neutros para a arbitragem, não são nem positivos nem negativos para a instituição. Um percentual muito pequeno entende que eles são negativos para a arbitragem, como vocês podem ver aqui. E o último eixo das perguntas foi dirigido a medir a percepção dos atores sobre as câmaras de arbitragem. Também são perguntas que foram feitas na pesquisa de 2012. Então, se buscou identificar qual seria o top of mind das câmaras de arbitragem, dentre os profissionais da arbitragem no Brasil, de modo parecido com o que aconteceu em 2012. A ordem aqui indica a CAM, CCBC, CCI, a Câmara da Fiesp, a Camarb, depois a GV, a CBMA, a ANCHAM e a Câmara do Mercado nesse gráfico. As características mais importantes das câmaras foram perguntadas de novo na pesquisa de 2021 e aparecem ali no quadrante pontilhado como as principais características das câmaras para os entrevistados. São uma secretaria competente, dotada de membros que entendam de arbitragem, a qualidade do regulamento, em segundo lugar, a rapidez e agilidade no trato do processo e os custos. Em seguida, vem tradição, lista de árbitros, estrutura física, qualidade das instalações. Quer dizer, essas são características consideradas menos relevantes para os usuários da arbitragem do que aquelas primeiras, marcadamente vistas como as principais. Aqui a mesma pergunta, quebrada por categorias de profissionais, existe aqui bastante consistência, poucas diferenças nas opiniões dos vários profissionais, com um destaque, mais uma vez, de modo coerente, os advogados internos têm maior demanda por rapidez e agilidade no trato do processo. Então, em seguida, se perguntou se os usuários ficaram insatisfeitos com o serviço prestado por alguma câmara, em algum momento, e 42% deles respondeu que sim, que ficou, e aí se tentou medir as respostas espontâneas deles a respeito dos motivos para essa insatisfação. E o que aparece aqui, em primeiro lugar, é demora da secretaria, e a pouca experiência do secretariado seguida muito de perto, né? Depois, falta de estrutura, desorganização, etc. Aqui, no fim, aparece demora no andamento do procedimento de arbitragem, que talvez seja uma queixa dirigida mais aos próprios árbitros do que à secretaria em si. Mas se uma outra interpretação possível é entender, somar a demora da secretaria com a demora no andamento do procedimento, para mostrar que a principal crítica, de fato, tem a ver com o tempo na condução do processo, ainda que ela deva ser dirigida a ambos órgãos ou apenas a um deles, o que pode ser discutido. Então, essas são as principais conclusões da pesquisa refletidas nesse relatório, que a gente vai, como eu disse, disponibilizar a todos os associados no site do SEBAR, em seguida a essa nossa discussão. Então, não sei, Priscila e Matheus, se vocês querem fazer algum complemento à exposição sobre os dados.
Bom dia, André. Bom dia a todos. Não, André, acho que você apresentou bem de forma bem completa. Só queria agradecer as menções e a parceria ao longo desses anos. Eu estou à disposição em caso de qualquer dúvida técnica ou metodológica da pesquisa com eu, Matheus. Muito obrigada. Obrigado a você, Priscila. Bom, então, queria abrir aí nesses minutos que a gente ainda tem para eventuais perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Podem fazer tanto pelo chat quanto oralmente, acredito. Muito bem. Eu tô vendo agora o chat. Acho que a gente não tem. Acho que a gente não tem perguntas. Muito bem. Tá bem. Com isso, então, eu agradeço mais uma vez a atenção e a participação de todos vocês e espero que mais uma vez esses dados, assim como aqueles refletidos na pesquisa de 2012, sejam o ponto de partida e o embrião para não só novas pesquisas sobre parte desses resultados, mas reflexões, debates e iniciativas, ações concretas para responder a essa que reflete a opinião coletiva da comunidade arbitral brasileira a respeito do funcionamento desse instituto no país. Assim como a pesquisa de 2012, até hoje, bastante discutida em reuniões, salas de aula, a gente espera que essa pesquisa de 2021 também renda discussões e ações concretas com o propósito de buscar sempre o maior aperfeiçoamento dessa prática no país. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia.